Meu nome completo é Acácio Rosa de Queiroz Filho, sou casado há 40 anos, 5 de namoro, mais 40 de casados, tenho 3 filhos, sendo que um deles, o mais jovem, também optou pelo mercado segurador, hoje ele trabalha numa multinacional. O outro optou pelo mercado financeiro, também trabalha numa multinacional. E a minha filha, a Patrícia, que é a mais velha, que tem 38 anos, optou de dar uma paradinha para cuidar dos nossos netos, né? Temos 3 netos, a Bárbara Vitória, o Henrico, o Acácio Henrique, que é do outro casal, e agora está vindo a Maria Eduarda, né? Que estamos muito felizes com a chegada da Maria Eduarda. Então são 4 netos. Eu nasci em Curitiba, minha esposa é de Curitiba, os meus filhos também todos nasceram em Curitiba. E eu saí de lá justamente quando o menor tinha 1 ano de idade e vim para São Paulo. Naquela oportunidade, era uma aventura, né, vir para São Paulo. Mas eu queria voltar um pouquinho como eu iniciei no mercado de seguros. Porque daí, quando eu vim para São Paulo, eu já estava no mercado de seguros. Eu costumo dizer para todos que realmente eu entrei no mercado de seguros por um acidente. E foi exatamente isso que aconteceu. Estava jogando eu futebol de salão na Clube Três Marias. Minha esposa grávida da minha primeira filha, da Patrícia Isabelle, que agora está com 38 anos. Dentro de um Fusca que eu tinha. Estava lá no Fusquinha 1969, que para a época era relativamente novo. E eu sempre gostei muito de futebol, jogando futebol de salão. Daqui a pouco, um SP2, não sei, você é jovem, não sei se você chegou a conhecer esse carro, era um carro esportivo da Volkswagen. Sujeito bêbado, dentro do clube, deu uma pancada no meu carro, tremenda pancada, graças a Deus não machucou minha esposa, nem teve problemas com a gravidez. Mas eu saí correndo e junto comigo saiu correndo um outro colega, bem mais, digamos assim, com uns 20 anos mais do que eu, mas também jogando junto, que se chamava Joaquim Machado. Quem era Joaquim Machado? Joaquim Machado, ele era gerente para o Paraná e Santa Catarina da The Home Insurance Company, né? Que foi uma das empresas que fez grande parte do que existe no mercado segurador brasileiro hoje. É uma empresa americana que veio aqui, se estabeleceu. Essa empresa, The Home Insurance Company, pertencia ao grupo AFIA, né? Que eram várias empresas. E aqui ela tinha praticamente todas as grandes contas da Mercedes, Volkswagen, enfim, naquela época. Ele foi lá, a primeira coisa que ele perguntou para o cidadão, sem se preocupar, eu fui acudir minha esposa, evidentemente. E ele foi falar com o cidadão e disse para ele: olha, você tem seguro? Ele falou: tem. Aí a gente que até não se falava em seguros, né? Isso aí estamos falando de, sei lá, 40 e poucos anos atrás. E aí ele falou: Cássio, não se preocupe, tua esposa está bem, está bem. Manda chamar o guincho, leva teu carro e eu te dou uma carona, eu te levo para casa. Saindo lá do Três Marias, indo para casa, ele falou: só uma pergunta, você faz o quê? Eu falei: eu sou gerente administrativo e financeiro do grupo AB Nogueira S.A., que era a maior madeireira do Brasil, lá em Curitiba. Você gostaria de se candidatar para uma subgerência? Eu falei: olha, Joaquim, eu vou dar uma olhada na conjuntura econômica, porque eu estava recém-formado em economia, para ver as tendências e tal. E me deslumbrei a hora que abri e vi o potencial do mercado segurador brasileiro. Falei para ele: olha, eu quero me candidatar. Me candidatei, tive a felicidade de ter sido o eleito, né? E aí comecei então a minha vida nos seguros. 23 anos, são 40 anos, eu vou fazer 65 agora, então 23, 24 anos. Comecei no seguro, como gerente do Paraná e Santa Catarina. E era muito diferente de hoje, né? Naquela época as tarifas eram gordas, né? As seguradoras nadavam de braçada.
Eu recebi aquele tempo, não tinha fax e nem internet, né? Tinha o telex. Então, estava iniciando a cidade industrial de Curitiba. E lá se instalaram a Philip Morris, a Furukawa. Tal. E eu recebi um telex, aquele telex tirava dizendo, olha, vai lá conversar com o gerente de riscos da Philip Morris. Eu chegava lá e mostrava o telex para ele. Ah, pois não. Uma pólice de $1,5 milhão, 2 milhões. Era emitir e cobrar. Bons tempos. Né? Hoje não existe mais nada disso, que a gente chama de International Account. Hoje você tem que lutar aqui, quer dizer, pode fazer parte de um pacote mundial, mas tem que se submeter às normas brasileiras, seguir todo o trâmite que nós temos aqui. E isso modificou muito. Eu fiquei lá por alguns anos, até os 30 e poucos anos, trabalhando nesta empresa. Foi quando eu achei que eu já tinha batido a cabeça no teto, cuidando do Paraná e Santa Catarina como subgerente. O Joaquim Machado era brilhante no que fazia, eu digo, aqui não tem mais nada. E naquela época a The Home se associou ao Banco Mercantil de São Paulo e formou a Finasa Seguradora, Home Finasa Seguradora. E eu liguei aqui para São Paulo, isso foi engraçado. Eu liguei aqui e falei com o Dario Guarita. Quem que é Dario Guarita? Era o presidente da Finasa Seguradora na época e genro do Gastão Vidigal. Eu falei, doutor Dario, aqui é o Acácio de Curitiba. Ele estranhou, porque hoje a geração Y e Z, a informalidade ela corre solto. Naquela época não. Ele falou, você é topetudo, hein? Você não é o subgerente de Curitiba, eu sou subgerente de Curitiba. Como é que se liga para o presidente? Eu falei, mas doutor Dario, eu tenho uma proposta de fazer. Mas como assim? Eu tenho uma proposta. Ele falou, sabe, eu gostei. Você é meio mitidinho, mas eu gostei. Vem para São Paulo. Nunca tinha andado de avião, hein? Primeira vez. Falei, perfeito. Quando o senhor quer, vem amanhã. Fui lá comprar a passagem e tal. E vim para São Paulo. Ele me recebeu e disse para mim assim, Acácio, tá bem, você veio aqui, qual é a sua proposta? Doutor Dario, eu quero vir para São Paulo. Ah, mas como quero vir para São Paulo? E eu quero vir para São Paulo pelo seguinte, porque eu quero crescer. E lá eu já não tenho mais, Joaquim Machado está bem, ele que continue lá. E eu quero buscar oportunidades aqui, em São Paulo. Ele disse, bom, mas o que você tem para oferecer? Eu falei, eu quero que o senhor pegue o pior departamento que o senhor tem, o pior, que menos funciona e me dê na mão. Se em 3 meses eu não lhe der uma melhora, um improvement nesse departamento de 50%, eu não aprovei, eu volto e vou lá para a minha função normal. Então eu disse ao Dario, doutor Dario, tá louco? Chamar de Dario, ele me mandava embora. Hoje é diferente, né? Hoje a molecada, que nem esse menino aí que está gravando, me encontra no corredor e diz, daí, Acácio, como é que tá o Coringão? Eu digo, é nós, mano, porque eu vou falar o quê? Entendeu? É outro momento da vida. Mas aquela época, pô, eu quase ficava de joelho em frente do doutor Dario, sabe? Chamou Roberto Casmantes, que era o diretor administrativo do grupo, falou, ó, esse mitidinho aí de Curitibano, disse que é para pegar o pior departamento, dá para ele, o que você acha? Ele falou, eu acho super bacana. Ele falou isso? Falou. Então ele vai pegar o departamento de emissão. Naquele tempo não tinha computador. O computador era uma máquina do tamanho disso aqui. Emitia as condições gerais, para emitir as apólices. E foi assim que eu vinha toda domingo à noite, pegava o avião sexta-feira à noite, ia para casa. Deixei a família de agosto a dezembro em Curitiba, para eles terminarem o ano escolar, não perderem. E em janeiro vieram para cá. Mas 3 meses depois, foi interessante, 3 meses depois, naquele momento, o pessoal ali trabalhando, e trabalhando muito e tal, né? A gente começou a formar um time, devagarzinho formar um time. 3 meses depois, o atraso, que era de 90 dias para se emitir uma apólice, já estava em 30 dias. E aquele tempo, a inflação era 20, 25, então você imagine quanto que a seguradora ganhou. E eu me lembro que o doutor Dario me chamava e dizia, ó, Acácio, vamos acertar? Não. Você não lembra o que o senhor falou? Só vai acertar em dezembro. Agora você vai querer negociar pelo preço muito baixo, não, vamos deixar para dezembro. E assim fizemos. Em janeiro vim para São Paulo. Família contrariada, né? Não queria sair de Curitiba. Né? E viemos de Curitiba para São Paulo. Nos instalamos ali na Alameda Santos, edifício Rosa da Fonseca.
A Finasa ficava também na Alameda Santos, esquina com a ministro Rocha Azevedo. E começamos a nossa vida aqui. Comecei meu trabalho na Finasa como gerente de missão. Em um ano já fui de gerente de missão para gerente de missão Ecoseguro. Em 2 anos eu fui ser diretor adjunto do departamento de sinistros, fui para a área de sinistros. Em 3 anos eu fui ser diretor de produção. Está dando tudo muito certo na minha vida. Só que daí apareceu a Signa Seguradora, que estava comprando uma quantidade de empresas no Brasil. Comprou a Colina, comprou a Brasília, comprou a Colina, a Brasília e a The Home. Comprou essas companhias e começou a montar um grupo no Brasil. E o Eder Hunter me convidou para mim fazer parte desse grupo. Disse, olha, Cássio, você veio de sucursal faz tudo e tal, tenho a impressão. E foi muito interessante isso, porque eu fui numa sexta-feira à noite, fiz as entrevistas lá, voltei para o Brasil e segunda-feira estava trabalhando, ninguém sabia nada. No dia da morte do Tancredo, me telefonaram e disseram, olha, você é o escolhido, você vai ser o diretor do grupo, diretor de sinistros do grupo. Falei, ótimo. E aí comecei, eu estava numa multinacional, vim para uma banca insurance, que era o Banco de São Paulo e a Finasa, saí, voltei para uma multinacional, e lá entrei como diretor de sinistro, fui a diretor de sucursal, fui a diretor digamos, de produção, e fui a vice-presidente. Né? Então, cheguei a vice-presidente, foram anos, até que eu recebi proposta, então, para dirigir e ser presidente em Porto Rico. Então, eu fui para Porto Rico para ser presidente da Signa. Fiquei lá 4 anos, e depois, meus filhos foram juntos. Aí eu fui para outros locais também. Meus filhos foram se espalhando, ficou um na Austrália, outro nos Estados Unidos, outro no Canadá. Se formaram, se pós-graduaram, depois voltaram para o Brasil, porque eu voltei em 99 para o Brasil. Eles depois voltaram para o Brasil, para o Hotel 5 Estrelas, né, que é a casa dos pais, né, todo serviço, nenhum custo. Então, é muito bom. E a gente ficou muito feliz quando eles voltaram para morar conosco. Ficaram algum tempo, depois já logo um casa, outro já tem seu emprego, arruma um apartamento, já vai morar sozinho e tal. E eu fiquei, voltei, quando a Signa investia aqui no Brasil. A Signa tinha se associado ao Banco Excel, então era um braço. Eles se associaram e compraram uma parte da Golden Cross, era outro braço. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma quantidade de expatriados. Eu liguei para o presidente lá fora e falei, olha, eu não tenho interesse em ficar aqui na condição que está se apresentando para mim, porque eu sei, modéstia parte, e falando com humildade, eu sei muito mais do que esses estrangeiros que estão aqui, eu trabalho muito mais do que eles, então não faz sentido eu ficar subordinado a essas pessoas, porque é uma perda de tempo jogar dinheiro fora. Então eu gostaria de nós acertarmos. Não, a gente justamente pediu para que você retornasse, para você compor o grupo. Veja alguma coisa aí, mas eu não quero que você saia de jeito nenhum. Eu falei, tá bom. Foi quando eu descobri que tinha uma carta patente da INA. INA é Insurance North America. E Signa é a junção das duas siglas, que era Connecticut General e a INA. Então, CG e INA, as duas formavam Signa. Juntaram as duas, formaram Signa. Tinha uma carta patente e falaram, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa INA e vou começar a trabalhar com essa INA. Não tinha nada, era só carta patente. Olha, comecei a trabalhar, uma equipe espetacular, ninguém faz nada sozinho, realmente. Amigos meus já de muitos anos que trabalhavam ali, outros que estavam fora, disseram, Cássio, eu vou voltar para trabalhar com você, e nós saímos do zero. E começamos a desenvolver a INA. A INA se desenvolveu tão bem que eu era que pagava as despesas dos expatriados através da INA, porque a Signa com as associações não tinha nem condições de estar pagando. E aí, no decorrer dos anos, em 98, a ACE comprou a Signa.
E a Ace, então, nós vamos para o Brasil. Mas do Brasil só quero a INA, o resto eu não quero. Inteligentemente, é claro, porque não vingou a empresa formada com o Banco Excel, não vingou a empresa formada com a Golden Cross continua, mas não tem mais nada a ver com si. E eu fiquei com esse pedaço à parte, a INA, com 40 funcionários na época e tal. Veio o presidente para cá, eu fiz a exposição a ele, como é que as coisas funcionavam. E ele gostou muito e nós começamos então a conversar. Quando a Signa vende a operação para a Ace, o presidente internacional era Kingsley Schubler, que já infelizmente faleceu, era um australiano, e que gostava muito da gente. Aí ele falou, cara, você vai vir comigo para a Ace. Porque a Signa disse, não, você vem aqui, vamos se juntar para cá. Eu digo, não quero, eu já falei para vocês que no início eu não queria, eu também agora não quero sair daí para cá. Aí me fez uma proposta muito boa para montar a Ace no Brasil, desenvolver a Ace no Brasil. Comecei com a Ace no Brasil, eles me deram 20 milhões de dólares, naquela época você só podia acertar risco de acordo com o patrimônio líquido, era muito pouco. E foi quando deu a ideia para desenvolver os produtos massificados. Fiz isso com uma companhia também que era especializada na época, a Affinity, e fomos os primeiros a lançar os primeiros produtos massificados. Quebramos muito a cabeça, erramos muito, porque, por exemplo, fazia venda de seguro através das companhias de força e luz, de incêndio. Mas não dizia que o raio tinha que cair no lugar segurado. Então dava um raio lá em Americana, o sujeito de Campinas dizia, olha, queimou minha televisão aqui. Então depois nós pagávamos aí umas 500 televisões e percebeu que tinha um erro técnico e aquelas que já estavam emitidas tinha que seguir. As outras não. Já começamos a arrumar e fomos arrumando. E nós chegamos a ser, a Ace, na época, a campeã de produtos massificados. Chegamos a ter quase 30 milhões de segurados. Pegamos todas as elétricas, distribuidora de telefonia, TV a cabo e tal. Então eu falo com muito orgulho isso, de eu ter sido o precursor. E depois todo mundo veio. Depois veio, a gente começou a vender no varejo e tal. Aí vieram todos, mas a primeira empresa, inclusive através da academia, a academia naquele tempo, ela premiava a companhia com a melhor performance. E a Ace foi a companhia com a melhor performance. Eu fui lá receber, com muito prazer, o troféu de companhia de melhor performance. Aí, como todo nesse mercado, que vai bem, né, nós seguradores, de certa forma, pela concorrência, começamos a degenerar um pouquinho produto, preço, etc. E hoje é mais um produto. E aí nós passamos a ser líderes do mercado de produtos massificados, que agora as pessoas deram outro nome para ele, chama-se microseguro. Mas na verdade são seguros populares. Microseguro é uma coisa um pouquinho diferente. Microseguro, como tem na Índia, tem no México, é coisa de $1, 50 centavos de dólar, que é vendido para, digamos, as cooperativas das costureiras lá do México, para os índios, entendeu? Mas aqui se vinculou como microseguro, está certo também, porque são valores pequenos, e nós passamos a ser, na época, uma companhia mais rentável, proporcionalmente dizendo, e deu muito certo aquele projeto. Expandimos, veio eles e falaram, Cássio, agora a gente quer que você pegue o Cone Sul, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Falei, tá bom. Passaram mais um pouco, agora nós queremos que você pegue a América Latina, do México para baixo. Depois a América Latina e Caribe. Né? E eu fui pegando tudo isso aí, até que em 2004, quando eu ganhei a estúpida marca de 3 milhões de milhas voada, apenas de uma companhia internacional, não é os 10 milhões do George Clooney lá, né? Que fez 10 milhões de milhas, não, foram 3 milhões de milhas. E eu disse, eu tenho que parar por aqui. Tinha 56 anos na época. A minha esposa disse para mim, olha, você veja, agora a gente, poxa, os filhos já todos criados, a gente não se vê mais, né? De tanto se viaja. Eu disse, para você ter razão, meu amor, e a gente está se dando tão bem, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Sem dúvida nenhuma,
eu tive que tomar uma decisão essa difícil, né? Porque todo mundo acha que é fácil você largar o poder, tá certo? E largar o dinheiro. Eu tinha poder, eram 6 pessoas no mundo que mandavam na ACE, eu era uma delas, representando a América Latina. E o chairman lá, que era o que cuidava da gente. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo já de começar os filhos casarem, os netos começariam a vir, no futuro, quer dizer, quando vieram já estava na Chubb, mas começariam a vir. E eu falei, poxa, eu vou perder outra vez, quer dizer, eu já tive que trabalhar tanto, que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Lá na rodoviária de Curitiba, carregador de mala, por isso esse livro que eu lancei agora chama-se Minhas Bagagens, porque eu usei o trocadilho para colocar ali uma experiência de vida, uma autobiografia e para ajudar as pessoas também, que ali tem vários ensinamentos que eu tenho certeza que vão ajudar as pessoas a atingir o mesmo êxito que eu tive em minha vida, porque querer é poder e se você quer, você pode. O fato é que, naquela época, eu fiz um acordo, porque quando você trabalha em empresas multinacionais, grande parte da tua remuneração é stock option ou restricted stock, que são ações. Só que se você pede admissão, né, você perde. Então eu fui negociar. Fui lá para Nova York negociar com eles e eles disseram, Cássio, olha, nós vamos te dar, porque como isso aí você ganhou em relação ao passado, nós vamos te dar 50%. Que era o suficiente para mim começar a minha empresa de seguros, com um outro grande segurador que nós já tínhamos combinado. Por uma questão ética, eu não vou comentar aqui, porque não tem autorização. Mas ia se chamar a empresa X, tal, Affinity, que ia ser minha e dele 50%. Por quê? Porque esse 50% que eu ia receber de lá dá para me pagar metade da empresa. Não sei por quê, se alguém foi lá falar alguma coisa e tal. Quando chegou em novembro, eles disseram, Cássio, olha, a gente não vai poder te dar mais, você vai fazer uma empresa para concorrer com a gente. Eu falei, não vou, imagina. Imagina que eu vou concorrer com vocês. Isso é uma questão de caráter. Não, mas nós não vamos te dar mais. Se você sair, você perde, e se você quer receber, você tem que ficar 4 anos fora do mercado. Eu digo, olha, deixa eu dar uma pensada. Parei, fui em casa e tal, falei com um, com o outro e tal. Um disse, para pai, pega essa grana aí, vamos viver, outro não sei o quê e tal. Mas minha mulher falou a frase mais inteligente, ela falou, ninguém vai te colocar vivo embaixo da terra. Eu acho que ninguém tem esse direito. Eu falei, você acha isso? Acho. Voltei lá, os americanos não acreditavam, cara, porque era muita grana. Eu falei, ó, todo o seu dinheiro, aproveita e invista na companhia. Eu estou saindo agora dia 30 de novembro. Falaram para mim, Cássio, então você vai sair recebendo aí as férias proporcionais, aquilo lá, você não vai receber nada. Digo, quer dizer que tudo que eu construí, não, tem um contrato. Eu falei, é verdade. E se nós vamos falar de contrato e não de bom senso, eu não tenho nada a reclamar. Eu vou deixar tudo aí e vou tomei a decisão de recomeçar a vida, daí saindo já desse mundo internacional e vindo trabalhar só no Brasil. Mas eu não tinha nada. Existia ainda um jornal chamado Gazeta Mercantil, que a Denise Bueno era a jornalista lá. Eles colocaram lá, Cássio Queiroz deixa o grupo ACE. Eu tenho muito, mas muito orgulho disso. No dia seguinte, eu tinha 6 propostas de emprego. 6. Aí, fui para Lençóis Maranhenses, digo, para o exterior não vou mais. Fui lá para Lençóis Maranhenses, uma bermuda, fiquei 10 dias com a minha esposa lá, passeando e tal. Quando eu voltar, eu vou ver isso aqui. E várias eram as propostas. Por uma questão ética, não vou comentar só a que eu aceitei, que foi da Chubb. E a Chubb me fez uma proposta que era parecido com aquilo que é mais ou menos aquele ganha-ganha. Se a empresa ganha, você ganha, tá certo? Começamos o projeto. A Chubb é um projeto junto com a equipe que lá está. A Chubb é um projeto de um sucesso muito grande. Cresceu 400% em 8 anos, que é uma marca espetacular. Com lucratividade, coisa que não tinha, com lucratividade. E as pessoas às vezes me dizem nas palestras, Cássio, pô, isso é um case. Eu falei, não, crescer, case e tal, estou recebendo para isso. O case é ter feito isto com as mesmas pessoas que lá estavam.
que eu não fui buscar agentes na Ace, eu não fui buscar conta da Ace, que eles tinham... Eu poderia, bom, já que eles me fizeram isso, eu vou buscar as contas. Em hipótese alguma. Vamos começar um projeto novo, Deus que ajude a Ace, que siga lá. São meus filhos, né? Eu criei aquela meninada. Então, eu não vou prejudicá-los. E a Chubb se tornou. Hoje, uma companhia que na época era 40% de uma Ace, hoje é maior do que a própria Ace, né? É muito mais rentável. E com as mesmas pessoas. O Sidney, que tem 36 anos de companhia, o Luiz Ricardo com 27, tá? Né? Apenas colocando as pessoas certas, no lugar certo, orientando, né? Exercendo uma liderança bastante forte, aliás, líder é aquele que faz os outros crescerem, né? Eu tenho já no meu currículo 9 presidentes que eu treinei. O último foi agora o Toledo, que foi ser presidente da Ascor. Tenho 15 vice-presidentes. O último, o Robert Hafnagel, que foi para Berkeley. Tenho mais de 40 diretores e isso me dá uma alegria muito grande como líder, por ter feito os outros se desenvolverem e crescerem. Porque o resto de liderança, resultado você tem que fazer para o acionista. O acionista não está ali para jogar dinheiro fora. Mas você, como líder, né, aqui se faz como gestor. E aqui, como líder, você tem que fazer as pessoas crescerem. E eu tive muito êxito nisso. Coloquei até nesse livro agora minhas bagagens. Dia 2, quando for, 2 de outubro, quando for agora, o Mauro me convidou para, inclusive, fazer o lançamento dentro da academia deste livro, no dia 2, quando nós vamos estar recebendo os novos acadêmicos. Enfim, eu só tenho felicidade. E as pessoas me perguntam muito, e quando você mudou, né? Que você jogou fora do plano? Eu disse, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu ganhei vida, hoje eu tenho 65 anos, me sinto bem, disposto, feliz, chego em casa todo dia, dou a volta ali no bairro onde eu moro, vejo os netos, sabe, assisto o meu Corinthians jogar, né? Então, são coisas da vida, entendeu? Que chega um momento, porque parte material é importante, mas não é tudo, né? O equilíbrio é tudo. E eu iniciei naquela época em que o mercado segurador tinha tarifas super gordas. Para você ter uma ideia, eu nunca me esqueço disso, um dia um segurado nosso da Home Insurance ligou lá e disse, eu não renovei minha pólice, mas roubaram meu Volkswagen. O gerente falou, não se preocupe, vou te pagar as graças. Era assim. Era tanto dinheiro, entendeu? E era um mercado ainda marginalizado, né? Monopólio do IRB, nós não tínhamos a liberdade em resseguro. Mas eu, desde aquela época, sempre acreditei, sempre vi a conjuntura econômica, sempre trabalhei muito próximo desse mercado. Porque esse mercado era 2%. Hoje o mercado de seguros, contando com a Agência Nacional de Saúde, né, já é 5,6%. Estamos falando de 220 bilhões de reais, é 5,6% do produto interno bruto, o que é significativo. Um outro fato importante que eu vejo também é que em todas as economias desenvolvidas, a área de seguros de vida, todo o grupo de vida, é maior do que o total de seguros de ramos elementares. Na América Latina, que representa 50% da produção total de toda a área da América Latina, o Brasil representa 50%, só tem o Brasil e o Chile com um grupo de seguros de vida maior do que ramos elementares. Então nós já saímos do primeiro estágio. E hoje, né, quando você vê, por exemplo, a redução significativa das taxas de juros, está aumentando um pouquinho agora, talvez chegue a 9%, agora dia 28, amanhã o cupom talvez coloca para 9% ou 9,25 e tal. Mas é muito pouco em relação aos 30% que tinha no passado, 40% e tal. Então, agora é um momento de muitos desafios para as companhias de seguros. Por quê? Porque ela tem que fazer resultado no operacional. O combinado, né, normalmente era acima de 100. Você somava despesa administrativa, despesa comercial, sinistros, mais impostos, chegava a 105. Então, cada R$1 você perdia 5 centavos. Só que você vinha do outro lado com as reservas, pagando 3%, 4% ao mês, às vezes, que daria 50% ao ano. Consequentemente, né, não só pagava isso aqui, como ainda deixava muito dinheiro. As tarifas diminuíram bastante. Diminuiu também as taxas de seguros. Então agora chegou o momento, realmente, que o executivo ele está sendo desafiado a
navegar nesse mar com um pouco de turbulência, eu diria que em muitos casos com bastante turbulência. Qual é o desafio? O desafio é ter preços apropriados, ter, sem dúvida nenhuma, resultado operacional, manter o teu quadro de pessoal, evitar de estar se desfazendo porque você já gastou uma nota para treiná-los, não é porque a gente é bonzinho, não. Você gasta uma nota para treinar as pessoas para depois demiti-los, né? E inovação e competitividade. Então, você tem que fazer expansão geográfica, você tem que criar novos produtos, você tem que criar... O problema não, é desafio, né? O desafio, tá certo? É que se cria um produto e aquele produto vai muito bem. E aí o próprio mercado se encarrega de degenerar aquele produto em termos de precificação, né? Não adianta chorar, né? Uns vendem lenço, outros choram. Eu quero vender lenço. Mas é uma realidade, né? Então coloca desafios bastante grandes para o mercado. Como é que eu vejo o nosso mercado daqui a 50 anos? Hoje o mercado, ou seja, as corretoras virtuais, representa 1% do mercado. Só que a geração Y e Z, elas não vão ficar a reboque de ver propostas, etc e tal, porque isso eu vejo por mim. Eu sou baby boomers, eu vou comprar uma televisão, eu quero ver a televisão. Eu vou lá na loja, tá certo? Meus filhos não. 32, 36, né? Eles entram na internet, mandam entregar, bota o cartão lá, nem está preocupado se o cartão vai ser clonado, se não vai. Seguro não será diferente. Então, daqui a 50 anos, você não tenha a menor dúvida, que eu quero deixar registrado para os nossos amigos corretores, que eles têm que estar muito atentos a isso. Não na nossa geração, né? Que a nossa geração nós já vamos estar reencarnando. Mas, para as novas gerações, eles têm que olhar isso com muito cuidado. Eu vejo, por exemplo, o mercado digital, já nos próximos 5 anos, representando 10% da nossa produção, especialmente nos seguros de pessoas, né? Vida, automóvel, residencial, né? Os seguros mais complexos, como os seguros patrimoniais, etc. e tal, já fica mais difícil. Mas o transporte já pode fazer questão virtual. E cada vez mais, né, eu acho que nós chegamos aqui, a gente chama o relógio on the right clock, quer dizer, o relógio da técnica. Eu acho que nós estamos com o ponteiro aqui embaixo, ele vai ter que começar a levantar, né? Hoje mesmo eu vou fazer uma palestra para os nossos amigos do Clube de Seguros Internacional de Transporte, e a gente vê que, por exemplo, nós deterioramos muito essa questão de taxa e fica difícil, tá, de você fazer dinheiro. Os acionistas não estão aí para perder dinheiro, os acionistas estão aí para ganhar. A gente tem que olhar muitos colaboradores e tal, mas os acionistas estão aí para ganhar. Então, consequentemente, a gente vai passar de um soft market, que é o mercado mole, para um hard market, que é o mercado duro. Pouco a pouco isso vai acontecendo, já está acontecendo nos Estados Unidos, os preços aumentaram em média 8%. E isso é muito importante que seja percebido pelos atuais executivos. No futuro, nós teremos muitas aportes por essas questões de crimes vinculados à internet. Haverá uma quantidade de aportes muito grande, porque à medida que você vai cada vez mais se usando da parte digital, você vai expondo cada vez mais. Automóvel tem um grande desafio, por exemplo, o carro elétrico já é uma realidade. Eu colocando R$ 31,20 em um carro elétrico, eu rodo 1.170 quilômetros. E a gasolina 120 km. Então, o carro elétrico, evidentemente que pelo oligopólio das petroleiras, é muito difícil você emplacar o carro elétrico assim de uma vez. Mas isso já veio e vai acontecer, né? Aí vem um esperto e diz, mas se todo mundo colocar para carregar junto, derruba todas as subestações, porque... né? Digo, não, isso aí são coisas... E tem carro já, isso aí é um projeto que a Google divulgou muito, carro já que não é nem mais dirigido pelo ser humano. Então, são carros que vão diminuir drasticamente os acidentes. São carros que vão trazer novidades muito diferentes. Então, daqui a 50 anos já vai ter carros sem motorista, não tem a menor dúvida, né? Outro detalhe, que o mercado segurador hoje, a maior carteira dele, junto com o Vida, é automóvel e vida.
Então, tem que pensar como é que você vai substituir estas, digamos assim, inovações que estão tendo e que vão diminuir drasticamente o preço. Eu sempre, é interessante e é muito boa essa pergunta, porque eu sempre fiz aquilo que eu desejei fazer. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, meu pai falou assim, pode trabalhar, mas você não para de estudar. Então fui estudar à noite, Colégio Estadual do Paraná. Falei, não, meu pai, tudo bem. Quando eu resolvi vir para São Paulo, eu vim, depois fui morar no Rio de Janeiro, depois voltei para São Paulo, depois fui para Porto Rico e assim por diante. E aí foi para o mundo. Se eu fosse fazer alguma coisa diferente, a única coisa que eu faria, talvez, seria ter sido mais empreendedor, que eu sou executor e executivo. Eu tive a felicidade de deixar muita gente rica, os acionistas, tá certo? Então, de repente, se fosse para fazer alguma, não faria nada diferente do que eu fiz, mas em vez de fazer como o CEO da empresa, fazer como o empreendedor da empresa. Isso seria a coisa que eu faria diferente na minha vida. O resto, filhos, netos, esposa, as mudanças, não, isso é só alegria. Comecei como carregador de mala, aí 6 meses as malas eram pesadas, eu criei um carimbinho que botava lá o número 1, então o cara deixava a mala lá dentro, eu colava o número 1, dava o número 1 para ele e dizia, olha, é um cruzeiro, na época um cruzeiro. E depois de um bom tempo eu já tinha dinheiro para terceirizar. Então peguei um cara mais forte que eu e tal, que levava as malas até o ônibus, e eu ganhava a metade. Mas a questão é que a gente vem numa família humilde, né? Os desejos eram, por exemplo, por que fui trabalhar? Porque eu queria uma bicicleta Monarch com marcha. Uma coisa que hoje, você falar para um menino, vai dizer, brincadeira, custa R$200. Né? Naquela época era o supra-sumo, né? Então eu fui para ter as minhas coisas. E o empreendedorismo, que eu tivesse feito desde aquela época, eu não tenho dúvida que também iria caminhar bem. Então, finalizando, se fosse para me fazer a única coisa diferente, talvez eu seria mais empreendedor do que um executivo, executor. Claro que sempre preservando o aspecto liderança, mas muito mais na condição de empreendedor. Muito embora eu esteja super feliz com a minha carreira, feliz materialmente falando, que não vale muito, mas feliz porque tenho condições de oferecer uma boa condição aos meus familiares, né? Filhos, netos, esposa, e com muita energia ainda para continuar contribuindo para o mercado segurador brasileiro. Eu estou em 8 conselhos, agora faço parte do conselho diretor também da Cenezec, né? E vou continuar nessa luta, transferindo experiência para os jovens do nosso mercado e contribuindo para o aprimoramento do mercado nacional de seguros. O conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Vendia aquela história que o mundo fala, né? Mas o mercado segurador, ele pune. Você tem algumas coisas que tem que ter bem claro. A primeira é a disciplina. Você querer entrar no mercado segurador sem disciplina é muito difícil. Você tem que ter disciplina. Segundo, você tem que ter palavra e ação. Esse negócio de só falar e não agir, não resolve absolutamente nada. Você tem que ter flexibilidade. Você tem que ser uma pessoa flexível, por mais que você seja uma geração Y, geração C, você tem que ser flexível, tem que saber escutar, né? E, acima de tudo, ter humildade. Só essas 4 coisas, garanto para você, coloca qualquer jovem com dedicação e com muita determinação na porta do gol. A academia, que não visa absolutamente nenhum tipo de lucro, é o local apropriado para nós reunirmos a história e os talentos do mercado segurador. Sejam eles corretores, seguradores, prestadores de serviços. É um fórum democrático no qual nós podemos nos expressarmos. Hoje mesmo estivemos aqui avaliando a solicitação de novos acadêmicos e prevalece o bom senso, né? Às vezes as pessoas entendem que ser acadêmico
alguma coisa que lhe dá um título a mais. É verdade, é verdade. Eu sou acadêmico, né, da Academia Nacional, tal, de Seguros, tal. Mas além disso, eu acho que também ele tem que deixar uma árvore plantada dentro da academia, né? Eu mesmo, né, dentro das minhas possibilidades, que viajo muito, procuro sempre, como hoje estou aqui na academia, procuro sempre dar a minha colaboração. E à medida que eu tenho mais tempo disponível, estarei dando uma contribuição ainda maior. Mas é importante a continuidade da academia, isenta de qualquer tipo de tendências, tipo de preferências, como o nosso presidente atual, Mauro Batista, o faz com muita isenção e com muita dedicação, com muito profissionalismo, né? E é isso que nós precisamos, preservar e continuar dentro da academia. Eu acho que é uma instituição com credibilidade, uma instituição na qual nós temos grandes ícones do mercado segurador brasileiro, e é uma instituição que tem o dever de registrar muitas coisas, como por exemplo agora você está registrando, para contribuir para os mais jovens que estão chegando e que eles se utilizem desse acervo para se desenvolverem e valorizar, acima de tudo, o mercado segurador brasileiro. As minhas considerações finais é que eu quero parabenizar a academia por essa iniciativa. Porque a gente está aqui de passagem, né? Daqui a pouco estamos para o andar de cima. E fica aí registrado. Acho que é uma coisa super bacana. No futuro, os mais jovens, quando nós estivermos no andar de cima, poder estar escutando, dizendo, esse que era o Acácio, tá? Esse que começou lá em Curitiba, né? Esse que era o que lançou o seguro massificado e tal. Eu acho que a iniciativa é maravilhosa e a academia, uma vez mais, está de parabéns por essa iniciativa, por ter tido essa ideia, né? E mostrando, como sempre, vanguarda no que diz respeito ao nosso mercado segurador.